Estamos todos bem? Alguém daqui está chateado com a vida? Se alguém está chateado com a vida, esta manhã vai dar um passeio ao Afeganistão. Ficamos lá uma semana, está bem? Quando chegar cá, às vezes o chão da terceira, está bom? Portanto, está tudo ok, está tudo bem. Hoje a palestra intitula-se A Importância do Silêncio. E de início pensei chegar aqui, pôr-me de pé e ficar meia hora calado. Depois pedi à Carla para fazer a pressa de encerramento e este ia para casa. Mas ia ficar um bocado estranho. Porque o silêncio tem muito que se diga. O silêncio fala alto, não é? E esse silêncio que fala alto precisa ser disciplinado. Vamos dividir a palestra em 3 partes. Vamos contextualizar os tempos que estamos a passar, os tempos atuais, o que é que se passa aqui, para vermos da necessidade de cada vez fazermos mais silêncios. E nesse aspecto vamos falar de vários tipos de silêncio e explicar cada um deles, para depois, no fim, irmos buscar algumas citações a um livro que foi escrito em França em 1771, poucos anos antes da Revolução Francesa. Apesar de ter sido escrito em 1771, está muito atual e vocês vão ver isso. Nós vivemos, vocês sabem, nós vivemos numa época que alguns antropólogos intitulam, e apesar de parecer pacífica, este título é perigoso. Eles dizem que nós vivemos a época da pós-verdade. Da quê? Pós-verdade. Ok? O que é que está a acontecer? Pós-verdade. É dizer que estamos a andar a caminho, ou a trilhar um caminho na qual a verdade está a ficar na retaguarda. E o pós vem com esta enchente, com este tsunami de informações que todos nós temos ao nosso alcance. E é uma informação de forma superficial e pouco profunda. Nós, de certa forma, sentimos algum poder, porque temos o smartphone no bolso, e a uma distância de um clique, eu tenho as respostas para as questões todas. É um conhecimento está ao meu alcance, mas não está em mim, mas dá-me algum poder. A televisão, os vários canais transmitem programas que às vezes não valem assim grande coisa, mas existe pelo menos um, mais que um, claro, mas existe um que é interessante, do RTP1, que é o Joker, um concurso de cultura geral. Não é? Cultura geral. É algo que nos faz companhia e nos faz pensar. Há tanta coisa que nós não sabíamos. Mas o quê? Muitas vezes eu estou confortável sentado no sofá e mal o Vasco coloca a questão no computador, eu vou ao chat GPT para saber a resposta. Para responder primeiro com o concorrente e de certa forma sente-se uma superioridade em relação a isso. Ok? Mas por vezes é uma informação que as inteligências artificiais nos dão, nem todas são corretas. Só para verem o seguinte, eu pedi à inteligência artificial para me escrever 2 palavras e elas ambas se munem de acentos circunflexos. E a inteligência artificial disse que eu estava errado, que eu utilizava acentos agudos. Para aí se começa a ver que é preciso ter muita cautela com a inteligência artificial, porque muitos trabalhos académicos, muitos trabalhos escolares, muitos recados, muitas cartinhas, muitos textos estão a ser escritos, olha, dita-se qualquer coisa, ele escreve qualquer coisa sobre isso, e ele escreve. E aquilo fica como sendo válido. Existe uma antropóloga de nome Miriam Goldenberg que disse assim, sobre a questão do saber calar-se para evitar conflitos. Ela diz que em tempos de muito ruído e conversa fiada, com tantas queixas sobre a falta de escuta e de diálogo, ela pergunta, sabes quando é o momento certo para te calares? Portanto, vamos falar desses 3 aspectos, vários tipos de silêncio, sobre o tal livro antigo e trazer algumas citações. Nós sabemos que o século XXI, que é este que nós estamos a atravessar, trouxe uma grande facilidade no alcance do conhecimento. E vocês lembram-se, aqueles que são da minha faixa etária mais ou menos, que há uns cerca de 30, 40 anos atrás, quando nos pediam, ou quando nós queríamos fazer uma pesquisa, o que é que nós fazíamos? Levantávamos, dirigíamos ao arquivo regional, ali no centro de Angra, pedíamos ao funcionário ou à funcionária onde é que estava o livro X ou o livro Y, levávamos uma cebeta, caneta, lápis e borracha.
e pesquisávamos livros, 2 livros abertos, líamos aqui, líamos acolá, relacionávamos artigos, estudávamos. Não era a informação que nós temos hoje, mas aquilo que nós estudávamos, que requer esforço, ficava aqui e fica aqui e ficou aqui gravado na nossa casa mental. Agora, com esta questão de subconscientemente termos tudo o acesso por um clique, isso faz-nos tentar chegar à conclusão que somos muito sabedores e é falso. Somos muito superficiais. Ou seja, e vocês já viram, toda esta informação que nós temos acesso num plano de expiações e provas tem 2 bicos: extremamente perigoso ou extremamente benéfico ou moderado. Porque nós hoje em dia, quer através das redes sociais especialmente, nós estamos a utilizar muito desse conhecimento superficial para atacar o próximo, para denegrir. E quantas vezes, se nós não analisarmos bem, há um post X e há um comentário que vai logo abaixo do post, e muitas vezes nós não sabemos que aquele comentário foi através de uma aplicação da inteligência artificial para suscitar discussão entre aqueles que estão a olhar para aquilo. Suscitar discussão. Discórdia. Todos nós, hoje em dia, numa discussão, num palavreado, todos nós parece que temos opiniões. Todos nós formulamos opiniões. Somos muito fazedores da opinião. Mas muito pela rama. Vocês sabem que nós lemos através dos smartphones, nós lemos através dos computadores, mas há uma coisa que nós estamos a esquecer, que há um aparelho espetacular que não precisa de Wi-Fi e nunca precisa de carregar a bateria e que não faz mal aos olhos, que chama-se livro. Temos rede em qualquer parte. Rede em qualquer parte. E é uma forma de tocarmos, lermos estas questões todas. Porquê é que nós estamos a falar nestes aspectos? Já vamos falar dos silêncios. Porque nós temos hoje tanto ruído e temos uma tendência tão grande de tentar abarcar tudo de uma vez, que abarcamos tudo de forma muito ramal. Felizmente existem casos como hoje, como nós sabemos, com toda esta tecnologia, que é boa se for bem utilizada, porque a tecnologia em si não é boa nem má, depende do uso que nós fazemos dela, tem feito que grandes livrarias fechem. Nós temos os e-books, temos essas coisas todas. Mas felizmente aos poucos estão a surgir espaços, e já temos aqui no nosso espaço em Angra, como o Lar Doce Livro, onde existe livros, onde existe comida, existem tertúlias. E onde as pessoas têm que estar lá, frente a frente, olhos nos olhos, a conversar. E oxalá, e eu creio que sim, que surjam mais espaços desses. Grupos de leitura, por aí fora, para discutirmos face a face, porque estamos em relação e só se consegue evoluir em sociedade, na relação uns com os outros e não tanto de uma forma virtual. Nós temos que então aprender a fazer silêncios e saber quando fazer esses mesmos silêncios. Mas não basta eu passar um adesivo na minha boca e amarrar as minhas mãos, porque a linguagem não é só verbal, a linguagem não é só digital, a linguagem é sobretudo, em primeiro lugar, mental. Porque eu posso estar calado, posso não estar a escrever, mas emitir opiniões cuja frequência vibratória eletromagnética seja poderosa e afete outras mentalidades. O que faz com que a psicosfera do planeta que nós estamos a viver hoje está confusa, está caótica e tem uma carga energética, digamos, carregada. E está-se a dar outra coisa. Nós estamos com tanta informação e estamos a escutar cada vez menos o outro. Nós queremos falar, temos necessidade de falar e temos necessidade de sermos os últimos a nos calarmos para que a nossa razão prevaleça, embora que falsa, prevaleça sobre as demais. Vocês vejam um debate político onde tem um moderador e um deste partido e do outro partido. Eles falam ao mesmo tempo. O moderador tem que tomar calmantes para controlar aquilo. Chega-se ao fim do debate, ninguém percebeu nada, porque eles atropelaram-se uns aos outros. É preciso fazermos silêncio, fazer com que os outros falem e nós escutemos e depois chega a nossa vez e falamos. Então podemos, perante todo o burburinho, será que o antídoto é mesmo o silêncio? Será que o silêncio se basta a si próprio
para resolver N situações. O silêncio requer muita disciplina. Eu posso estar calado, mas emitir mísseis autênticos. O silêncio requer muita disciplina. Kardec, antes desta época da pós-verdade, ele escreveu uma questão, aliás, perguntou à espiritualidade o seguinte: esta questão 772 contextualiza-se mais no campo da religião, das seitas. Vou falar do silêncio, ok? Das ordens religiosas. Ele pergunta assim: que se deve pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Vocês reparem que aqui a resposta está contextualizada com 1857, por aí, ok? Os Espíritos respondem: perguntai-vos antes se a palavra está na natureza e porque Deus a concedeu. Deus condena o abuso. Lá está, condena, não condena, mas é a linguagem da época. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades concedidas por Ele. Todavia, o silêncio é útil, pois no silêncio tu te recolhes. O teu espírito torna-se mais livre e pode então entrar em comunicação connosco. O voto de silêncio, porém, é uma tolice. Certamente aqueles que veem essas privações voluntárias como atos de virtude têm uma boa intenção, mas enganam-se porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. E mais à frente leremos o comentário desta questão. Então, de que silêncio nós estamos aqui a falar? Nós estamos a falar do silêncio que se expressa através do sentimento, que comunica ideias e concilia. Logo, existem bons e maus silêncios. Existe muito aquele dizer que o silêncio é uma prece. Vamos corrigir. O silêncio pode também ser uma prece, mas a maior parte das vezes não o é. O silêncio, na maior parte das vezes, é uma invocação. Basta o nível evolutivo em que nós nos encontramos. Estamos mais perto da treva, propriamente da luz. Logo invocamos mais do que oramos. O silêncio pode ser também uma prece. O silêncio, após uma discussão entre familiares num relacionamento, pode gerar doenças. Quando o silêncio impera diante do diálogo que devia prevalecer. Não nos deitamos. Alguém dizia: não, vocês nunca se deitem brigados depois de uma discussão. Dialoguem e depois deitem-se. Não levem aquilo para o sono, porque isto vai começar a gerar úlceras, problemas cardíacos e por aí fora. Diálogo é através da concórdia. Vamos analisar aqui alguns tipos de silêncio. Nós vamos começar pelos mais negativos, pelos mais positivos e otimistas. Temos o primeiro silêncio, chamado o silêncio das fugas. O silêncio das fugas é muito comum hoje. Se nós, todos que aqui estamos, e outros que estão fora desta casa espírita, querem pertencer àquela equipa de obreiros, no sentido de contribuírem, colaborarem para a construção de um mundo melhor, não se podem calar perante certas situações. Porque todos nós, se estamos aqui, temos que dar depois testemunho. O saber que vem cá buscar não é para mim, porque corre o risco de enferrujar. E depois a nossa consciência vai-nos perguntar, o que fizeste, o conhecimento que tu tinhas, guardaste só para ti. E era para distribuir pelos outros que menos sabem. E quanto mais nós sabemos, maior a nossa responsabilidade. Nós muitas vezes nos silenciamos e isso é omissão. Muitas vezes isso é conivência. Antigamente, e ainda hoje há aquele ditado, mas já está a passar de moda, que é: entre marido e mulher, não metas a colher. Pode ser de marido e marido, de mulher e mulher, tudo bem. Não metas a colher, não. Entre marido e mulher, num relacionamento, mete a concha.
Porque nós não somos familiares por acaso. Não vivemos debaixo do mesmo tempo por acaso. Não trabalhamos com os nossos colegas por acaso. Não temos os vizinhos por acaso. Não vivemos numa freguesia por acaso. Existem freguesias com o qual o fluido energético não é compatível com o nosso. E não gostava de viver nesta freguesia. Prefiro viver nesta coisa que estou. Está tudo feito, está tudo certo. Logo, os nossos vizinhos não estão ali por acaso. Se eu estou em casa e ouço frequentemente altas discussões entre um relacionamento e não digo nada, e estou a ser conivente com um possível homicídio que ocorra na casa ao meu lado. Logo, eu tenho que apelar para as autoridades e dizer: passa-se isso na casa ao meu lado. É um dever cívico que nós temos. Porque, vocês já repararam, estamos nesta encarnação, arranjei estes colegas chatos. Quem sabe se aqueles colegas chatos de trabalho ou familiar mais, aquele que incomoda, não foi um vizinho de outrora que eu deixei que o magoassem. Agora vem para o pé de mim. Vamos chatear a cabeça. O que é que eu fiz de mal? Vamos ser isto. Fui conivente, omiti, não fiz o meu papel. Este é o silêncio das fugas. A seguir temos o chamado silêncio das punições. O silêncio das punições. Vocês sabem que sempre que surge uma verdade, ou uma parcela da verdade, existe toda uma onda contrária para silenciar essas mesmas verdades. É o silêncio das punições. É aquele que impede a divulgação de ideias novas, como por exemplo em casos de ditadura, censura. Essa verdade não é para ser divulgada, é para silenciar. Nós tivemos, logo a seguir ao regresso ao lar de Cristo, tivemos logo a perseguição. Aliás, silenciaram o Cristo, como se silenciasse fisicamente, fosse silenciar a mensagem. Não aconteceu. Estamos hoje a falar dele, passado esse tempo todo. Pois silenciaram os seguidores do Cristo, os primeiros cristãos, nas arenas, nos circos. Queimando-os vivos, vamos silenciá-los. Logo a seguir a Kardec, partido para o plano espiritual, surgiu a adulteração do espiritismo. Uma espécie de misturar religião com a pureza doutrinária, que ainda prevalece hoje. E nós, caso concreto da Associação Cultural Espírita Xerense, temos isso presente para conseguirmos separar as águas. O que é espiritismo e o que é que não é espiritismo. O que é lógico e o que é que não é lógico. E é por isso que temos, e agora abro um parênteses, já no próximo dia 20 de setembro, o início do estudo. E o estudo é para isso também. Para diferenciarmos, para não ficarmos na superficialidade dos conhecimentos, mas para aprofundarmos até chegarmos ao ponto de a lógica conseguir trabalhar sobre a matéria-prima. Porque a lógica não funciona sobre coisas superficiais. A lógica tem que aprofundar os conhecimentos. E tudo aquilo que eu vejo de forma externa e vou procurar externamente de uma forma fácil, não fica gravado aqui. Vou ter que voltar novamente na próxima reencarnação a estudar aquela matéria. Toda aquela matéria que nós estudamos por um exame e no dia a seguir esquecemos tudo, é que foi decorada e não ficou gravada na nossa mente. Vamos ter que voltar a estudar essa matéria. Vocês sabem que também Galileu, coitado, pobre, quando afirmou que a Terra não era o centro do universo, foi o caos. Ok? E tantos outros. E nós, se vocês repararem, no século XXI, nós estamos a caminhar novamente para as trevas culturais. Nós estamos a caminhar para isso. Pós-verdade. A verdade está a ficar para trás. Não interessa a verdade. Interessa o que vem por aí abaixo. Rápido. Queremos fast food. É rápido, mas não alimenta. E está a acontecer o regredir, neste caso, em termos culturais, porque a nossa memória é curta. E estamos a ver vários movimentos a surgir novamente, não é? Temos agora, já a começar numa época mais, num silêncio mais calmo, que é o chamado silêncio da paz. O silêncio da paz é aquele que evita conflitos. É aquele que nos convida assim, reflete antes de te expressares. Eu fiz isto sem pensar. Não. Tu pensas sempre antes de falar. Antes de tomares uma atitude. Agora, reflete esse pensamento para não agir de uma forma
tão destrutiva. Refletir antes de expressar. Este silêncio da paz é aquilo que estimula o perdão e estimula a compreensão. Quantas vezes este silêncio perante uma discussão não é água na fervura? Quantas vezes este silêncio não é dar a outra face que Jesus aconselhava? Pá, não digas nada. Não tornes isso, isto já está agressivo. Não tornes isso ainda mais violento. Silencia. Nós temos o escutar, que é um instinto biológico de escutar, mas temos que agora começar a treinar mais o ouvir o outro, e para isso requer silêncio. E esse silêncio aqui é aquele silêncio onde não... E temos que evitar julgamento em relação ao que o outro está a dizer. Ouvir o outro sem julgar. Ouvir o outro sem já estar com a resposta preparada na ponta da língua para disparar antes dele acabe a afirmação. Afinal, a afirmação dele vai acabar de outra forma e a minha resposta já não serve para a afirmação que ele está a preferir. Ouvi-la até ao fim. Deixá-lo desabafar. Precisamos ouvir mais. E esse ouvir requer silêncio. Mas este silêncio é um silêncio organizado. Não um silêncio tumultuoso, a pensar mal do outro, a julgá-lo. Vou ouvir. Esse indivíduo, este espírito, tem o seu historial de vida diferente do meu. Vou tentar perceber o que é que está a montante dos sentimentos e das emoções que ele exterioriza. Vou ouvi-lo até ao fim. Só então dar uma opinião se ele o solicitar. E muitas vezes um sorriso é o que ele queria só. Ele diz assim, olha, fez-me tanto bem falar contigo. E a pessoa não disse nada. O outro lado não disse nada. Disse. Mentalmente. Porque ele exteriorizou a emoção, aquela emoção que abraça e que não julga. Porque nós todos temos medo de ser julgados. Por isso não fazemos metade daquilo que nós devíamos fazer. Limitamos-nos pelas próprias crenças que nós temos de nós próprios. Eu não consigo, não faço, não me peçam para fazer isto porque eu não consigo. Como é que sabes que não consegues tu a tentares? Existem os chamados, que vocês viram falar, os 3 filtros que se foram aplicados de forma falsa, lá está a inteligência artificial. É Sócrates. Sócrates já falou em 3 filtros. Por isso que temos que investigar isso bem. E os 3 filtros é quando alguém nos vem dizer um boato. Ó fulano, sabes da última? Como se fosse verdade. E aquilo que nós podemos dizer logo para travar é verdade aquilo que tu vais dizer? Pá, não, sério. Mas é verdade. Então, mas nós ainda somos um bocadinho mesquinhos. Diz lá. E tu curso para ouvir uma novidade, passei desta rotina da minha vida. Diz lá uma coisa à frente, para me sentir superior à pessoa. É verdade o que me vais dizer? Não. É bom, é positivo o que me vais dizer? Nossa, para falar mal de alguém ainda deve ser muito bom. Segundo filtro, terceiro filtro, que é o da utilidade. É útil o que me vais dizer? Então a pessoa, o boato pode acabar em nós. O boato pode acabar em nós. E nós não passamos à frente. Porque quando nós passamos para a frente, o nosso filtro, que é o quarto filtro, mental à frente do dele. Eu vou acrescentar um ponto. E quando chegar à ponta de lá, meu Deus, já não tem nada a ver com a história original. Que nem sequer era verdadeira. Filtro do silêncio, e agora o silêncio da inspiração. Este da inspiração tem muito a ver com aquelas pessoas que se ligam à criação, à arte. E vocês sabem que comunicar e silenciar são artes que nós temos que aprender. A comunicar melhor e a silenciar cada vez com mais qualidade. Isto tem muito a ver com a inspiração para a criação de grandes obras de arte, o que vai despertar em nós sensibilidade e elevação espiritual. Agora, inspiração, vocês que estão aqui no estudo e aqueles que já vêm aqui a algum tempo às palestras, sabem que é um tipo de mediunidade, de inspiração. Então está para os dois lados. Os artistas costumam dizer que inspiram-se nas musas. As musas aqui são, digamos, aquilo que nós podemos traduzir por bons espíritos. Porque as musas, quando eles dizem musas, é para as grandes obras, para o belo, para o bom, para o bonito.
musas. Mas a inspiração também dá para invocação. Praticar determinado crime também somos altamente inspirados. Este senhor Léon Denis, em relação a este tema, diz assim que as grandes obras só se elaboram no recolhimento e no silêncio à custa de longas meditações e de uma comunicação mais ou menos consciente com o mundo superior. Portanto, é preciso afinar as nossas antenas. Silêncio da reflexão e do mergulho interno. É aquele silêncio mental que nós fazemos para nos conhecermos melhor a nós mesmos. Vocês já tiveram esta oportunidade ou já estão mais conscientes para quando vocês se sentem um mal-estar, perguntar, parar, silenciar, dizer, porquê é que eu me estou a sentir assim? Qual é a causa de me estar a sentir assim? Se não há nenhuma causa aparente. Pode ser qualquer faculdade mediúnica. Pode ser a aproximação de um espírito triste, mas pode ser algo ao qual eu dei demasiado valor e que não vale o valor que eu lhe dou. Isto estou daquela maneira. Porquê é que eu estou assim? Porquê é que eu estou triste, angustiado? Relativizar, meus amigos. Relativizar. E temos tanto para relativizar neste mundo de dualidades. Relativizar cada vez mais porque estamos muito bem. Isto levava-nos novamente à questão 919, conhece-te a ti mesmo. E este silêncio da reflexão é para diminuir o nosso ruído mental causado pelas preocupações, pelas ansiedades. É para nos ajudar a compreender a chamada lei divina, silêncios interiores, conhecermos, analisarmos porque é que eu me sinto assim, porque é que eu estou-me a sentir assim. Finalmente, aqui haveria muitos tipos de silêncios para comentar, mas aqui o silêncio da espiritualidade. E no silêncio da espiritualidade, no comentário à questão que eu li há pouco, 772, Kardec faz o seguinte comentário. Ele diz que o voto de silêncio absoluto, o voto de silêncio absoluto, assim como o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que podem oferecer-lhe as oportunidades de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Isto, mas isto está no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, que fala da lei da sociedade. Portanto, nós não estamos aqui para viver em reclusão, nem em votos de silêncio. Estamos aqui para nos relacionarmos e para comunicarmos da melhor forma. Este tipo de silêncio da espiritualidade é aquele que, por exemplo, nós usamos nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas. Boas sintonias. O menor ruído possível. E podemos fazer este silêncio em qualquer parte, em qualquer hora. E aqui falamos também da prece, que pode ser feita em qualquer parte, em qualquer hora. O convite é que, antes de chegarmos ao tal livro escrito em 1771, é que cada um crie para si uma proposta de silêncio. Este silêncio pode ser audível. Vocês todos perceberam isso? É saber calar quando devo-me calar. Então este livro de 1771 foi escrito em França por um abade chamado Dinoart, e o livro intitula-se A Arte de se Calar. Portanto, isto foi pouco antes, como já disse a vocês, antes da Revolução Francesa. Depois veio mais tarde o Iluminismo e vem o Espiritismo por aí baixo. E aqui só duas ou três citações deste livro, e que diz assim, este autor escreve, ele diz que só se deve deixar de se calar quando há algo a falar que valha mais do que o silêncio. Se aquilo que eu vou dizer é pior que o silêncio, é melhor estar calado. Se isso vai contribuir para alguma coisa positiva, então devo dizê-lo. Mas se não vai contribuir, continuar em silêncio. Ele diz também que há um tempo de se calar, assim como também há um tempo de falar. É como naqueles debates políticos que falávamos há pouco tempo. E ele diz também que o homem nunca é tão dono de si mesmo quanto no silêncio. Quando eu estou em silêncio, eu sou verdadeiramente mais dono de mim. Quando eu começo a exteriorizar, a verbalizar, começo a perder o controle se o meu verbo for de desequilíbrio. Vocês, para ter uma noção, ok, eu não sei fazer silêncio, eu gosto de falar, sou um falabrato.
vocês verem as consequências daquilo que nós dizemos, é mais ou menos, se vocês subirem uma torre muito alta, com uma almofada, daquelas antigas de penas. Vocês levam a faca, lá em cima, com um vento, em cima da torre, lá em cima, muito vento, rasgam a almofada e as penas vão para toda a parte. O que eu digo, e agora a lei divina diz assim, agora vais ter que colher as penas todas que tu lançaste. Várias encarnações, para limpar de tudo as penas que eu espalhei ao vento de palavras que destroem. Isso é mais ou menos uma analogia. Epá, eu vou ter muito trabalho, mas faz-se. Então, eu posso evitar esse espalhar da palavra, porque a palavra fere, a palavra pode matar. E quando falarmos, usarmos da serenidade e da emoção, essa energia construtiva. E para terminar, Allan Kardec cita o seguinte, uma frase muito simples, para nós que gostamos muito de falar. Ele diz assim que as boas ações são a melhor prece. Se der comida a alguém, é preciso orar, está feito. A melhor prece. Por isso eu não me devo preocupar muito com floreados. Ele adianta, por isso que os atos valem muito mais do que as palavras. Mais ação, menos teoria. Mais profundidade, menos superficialidade.